nesse bate-papo na prática do pensamento, que é fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que nos conduza, nos traga discernimento para esse dia, nos traga proteção com essa gira maravilhosa que teremos hoje dos guardiões. Pedimos proteção aos nossos mentores individuais, que nos protejam, que nos fortaleçam, que nos traga paz mental e espiritual, saúde física, que esse bate-papo ele consiga penetrar na mente e em nossos corações, para que a gente aprenda, porque eu estou aqui também falando, mas eu vou ouvir e eu vou aprender, e que a gente saia daqui com o coração muito, muito agradecido e fortalecidos nessa corrente de paz, de amor, nesse jardim florido que é o nosso colegial. Eu vou fazer a oração, que é o Pai Nosso, que é essa oração tão poderosa, que fortalece tanto os nossos pensamentos e fortalece tanto a nossa vida. Vamos lá, todos nós juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse tema, ele é tão profundo, que é falar sobre os nossos pensamentos. E eu acredito muito na minha caminhada aqui no Fujal, o quanto essa administração do meu pensamento é importante para fortalecer quem eu sou como pessoa. E quando eu recebi o convite, automaticamente já me veio o tema na cabeça. E mais pra frente eu vou mostrar para vocês que ele está ligado com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no finalzinho do Evangelho tem uma oração, era uma oração que meu avô, quando ele fazia o Evangelho no lar, uma das primeiras orações que eu aprendi a ler foi essa oração para afastar os maus espíritos. Na hora em que me veio o tema, me veio a conexão com essa oração. Então eu dedico esse bate-papo de hoje ao meu avô, que de certa forma me trouxe até esse congar. Meu avô era espírita da Federação Espírita, lá de São Paulo, e hoje eu falo com muita gratidão no meu coração que eu sou umbanda. E as religiões, para mim, elas se conectam, elas se completam. Então, esse bate-papo é em homenagem ao meu avô. Então, vamos lá. A força do pensamento. A prática do bem começa no pensamento. E que nós sejamos a transformação. Pensamento, ele é uma construção. E aí eu vou explicar para vocês por que ele é uma construção. Nós não somos os nossos pensamentos. A gente acha que a gente é o nosso pensamento, mas a gente não é o nosso pensamento. Mas a gente se torna o que a gente pensa. Mergulhamos em pensamentos repetitivos, formamos opiniões sobre as pessoas ao nosso redor, acreditamos em algo, nos desmotivamos, nos motivamos, está tudo aqui, Podemos ser melhores para nós
nós mesmos, acolhendo os nossos pensamentos através da consciência tranquila, da autoobservação. O que estou pensando é bom ou ruim? Se desconectar dos pensamentos que nos fazem mal. É difícil. Bem difícil. Mas quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando bom. Então, é o orar e vigiar. Se a gente vigia os nossos pensamentos, quem vai ter poder com relação ao que a gente pensa somos nós mesmos. E se desconectar desse pensamento que coloca a gente para baixo, ele tem sido fundamental para mim, para minha reforma íntima. Porque o bem começa dentro da gente. A gente tem que ser bom para a gente mesmo. Então eu faço com que o meu pensamento hoje, ele seja uma transformação do que eu sou. E quanto mais eu vigio, mais eu consigo ir controlando e modificando esses pensamentos ao longo do meu dia. E é um exercício, é diário. Antigamente eu era uma pessoa que eu falava o que eu pensava, assim, hoje não. Olha, eu já evolui um pouquinho. Eu penso antes de falar. Porque o pensamento, eu controlo o que eu vou falar. O pensamento não controla o que eu vou falar. Quem controla, quem vai falar sou eu. Então, se desconectar desses pensamentos que não são legais, é uma prática, é uma conquista diária. A gente precisa se auto-observar. Mais uma vez, é orar e vigiar. E aqui está a construção do pensamento. Você pensa, a gente externa muitas vezes o que a gente pensa e a gente age. O que você está pensando, até você pensar e até você agir, qual é a construção disso? É uma construção boa ou é uma construção ruim? Eu estou só atropelando a vida. Eu só estou atropelando o que passa por mim. Ou o que eu estou falando, eu não estou pensando, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque o que a gente pensa e o que a gente fala pode interferir na vida do outro. Então, se a gente cada vez mais tiver essa consciência do que a gente pensa, o que a gente fala, vai se tornar no que a gente, como a gente age, a gente vai construindo dentro da gente essa sabedoria para lidar melhor com o pensamento e com a palavra. Então, se a gente sabe que aquilo não é legal, vigia, respira. Esse foi o primeiro passo, é o primeiro passo que eu encontrei para ter esse equilíbrio, buscando esse equilíbrio diário. Eu trabalho com 16 pessoas, eu gerencio 16 pessoas. O que eu penso lá dentro e o que eu falo e como eu ajo vai impactar diretamente a minha equipe. E muitas vezes a gente não tem noção disso, a gente só vai vivendo, atropelando tudo, o pensamento, a fala e o nosso agir. E quando a gente tenta se colocar no eixo, para respeitar mais quem a gente é e respeitar mais quem convive com a gente, o impacto disso em pequenas atitudes, em pequenas doses, é muito transformador. É muito bom. É muito bom saber que a gente pode ter um impacto muito positivo quando a gente fala e quando a gente age, porque a gente está pensando no bem. E daí eu fiz um gancho aqui que o pensamento, ele é energia. Quem sabia disso, que o pensamento é energia? Ninguém sabia que o pensamento é energia? Olha só a responsabilidade do pensamento. O pensamento é energia. Nós
somos energia, o nosso corpo é energia. A espiritualidade e a ciência andam de mão dadas. Olha como é importante a gente saber que tudo que a gente pensa está aqui, ó, à nossa volta. O pensamento é energia. E qual é a energia que você está emanando? Transformar os nossos pensamentos é exercício diário. É vigiar a nós mesmos. O pensamento é secreto. Muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente está pensando. Mas é muito engraçado porque às vezes você olha para uma pessoa e você fala assim, nossa, aquela ali está de mau humor. Ou, nossa, como aquela pessoa está feliz. Olha a energia que a gente emana. Mas transmite energia. O pensamento é secreto, mas você está transmitindo energia. Ter a consciência que podemos mudar a frequência do que pensamos é potência para transformar a nossa energia como toda a nossa vida. Nossa, Karine, mas que mundo é esse? A vida é tão difícil. Mas de que forma que eu estou olhando para essa vida? De que forma eu estou olhando para dentro de mim mesmo e querendo uma transformação? E quando a gente tem essa consciência de que nós somos energia, que o nosso pensamento é energia, a gente começa a se respeitar mais. Você fala, cara, esse pensamento eu não quero, sai pra lá. Ah, vou ligar, vou ouvir uma música. Cara, eu vou ligar para uma amiga que só fala coisa boa. Vou ler um livro. Vou dar um mergulho. Vou dar um mergulho, vou pra praia. Vou ouvir uma música. Liga para o Não é? E qual? Agora tem a parte, obviamente, espiritual. Quais são os espíritos que a gente acaba se afinando pelo pensamento que a gente está transmitindo? Então, olha a responsabilidade de um simples pensamento. E a gente pode atrair, assim, são inúmeras consequências por conta do nosso pensamento. Eu coloquei lá no primeiro slide, né, o pensamento repetitivo. Será que ele é nosso? Será que esse pensamento é nosso? Ou veio um intrusinho aqui, ó, com a energia espiritual dele e penetrou no nosso pensamento? E o nosso pensamento nem é nosso. Quanto mais a gente tiver quanto mais a gente tiver essa consciência, esse despertar dos nossos pensamentos, a gente consegue vigiar mais. Oh, essa energia não é minha, esse pensamento não é meu. E cada vez mais essa consciência ela vai ampliando dentro da gente. E a gente também vai se protegendo. A gente vai se educando. Evitaria muita depressão, né? Porque tem gente que fica voltada ao pensamento do passado, fica pensando, se vitimizando daquilo tudo que viveu, o passado. Sim. E se ela não transformar aquele pensamento em ligação ao passado, ela vai viver sempre depressão. Sim, os espíritos afins, né, acabam ali rolando na gente, na nossa energia, e eles penetram automaticamente no nosso pensamento. Automaticamente. E é muito engraçado, né, cara? Que uma das coisas que me deixou muito preocupado quando eu entendi que o pensamento era energia, porque nós somos deuses, né? Foi isso que Jesus nos disse, né? Se nós somos deuses, nós somos criadores. Todos nós criamos. Lógico que Jesus também disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente iria para a montanha, vai daqui para lá, ela iria. A gente não faz isso, não quer dizer que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Isso quer dizer que então a gente não vai criar um ser humano, porque é da nossa fé. Se a nossa fé fosse do tamanho de Deus, a gente poderia criar um ser humano, mas a gente ainda não tem essa fé. Mas a gente cria. O que a gente cria? A gente cria forma de pensamentos, a gente cria exatamente emanação de energia, que é o que muitos chamam de magia, né? Então você imagina só, quando eu aprendi isso, que o meu pensamento era energia, eu às vezes dirigindo meu carro feliz da vida, né? Vinha aquela pessoa e me fechava. Ah, eu não falava. Porque quando eu falava, minha esposa quase me batia. Eu parei de falar, mas eu pensava, né? Meu amigo, mas que bata, né?
Aí uma coisa um dia chegou para mim e falou assim, você sabia que você está gerando uma energia nesse momento, uma energia negativa, de carga negativa? E você sabia que aquela pessoa pode estar negativada também? E você sabia que quando você falou que ele tomara que bata, você tem um ponto vibratório para essa energia vai chegar nele? E se ele tiver negatividade, essa energia pode fazer com que ele bata mesmo? E você sabia que você é responsável por isso? Eu parei e pensei, pô, calma aí, não é assim não. Isso não é brincadeirinha, não é assim não. Desculpa, é só brincadeirinha. Mas aí quando isso aconteceu, eu parei e pensei, quantas vezes a gente para e pensa alguma coisa achando que estamos só pensando, mas a gente está gerando energia, e energia muitas vezes com ponto vibratório, porque quando eu penso alguma coisa com uma pessoa, isso chama ponto vibratório, eu estou emanando para aquela pessoa essa energia. Se eu penso coisas boas, que é a oração, né, é maravilhoso, mas se eu penso coisas ruins, isso também chega até essa pessoa. E é responsabilidade de todos nós o que nós pensamos. Chega um ponto, Denis, que você já não faz mais o que você gostaria e faz o que você não quer fazer, né? Disse Paulo de Tarso. Exatamente. Porque você vai falar assim, uma cara e falou, você quando começa a gerar um tom de energia, você torna-se afim de todos aqueles que geram aquela energia. Já não é mais você que... Você imagina quanto espírito tem aqui que gera essa mesma energia de raiva, de ódio. Deu match. Deu match. Aí esses espíritos vão fazer o quê? Vão te influenciar. Tem a raiva do Marcelo, que está te olhando de cara feia, que não gosta de você. Não, mais um. Eles estão tudo aqui falando, aí você já não está bem, né? Esse Marcelo, né? Você nem está aqui. Vale nada. Está olhando para mim de cara feia. Mas é assim que a gente age. E isso não fui eu. Fui influenciado, mas fui eu, porque eu aceitei essa influência porque eu era afim. Entendeu? Co-criou. Exatamente. É muito engraçado, porque quando eu aprendi, porque eu estou aprendendo ainda, mas quando eu tive esse despertar de que o espírito, né, um espírito desencarnado, que tem uns montes por aí, né, que ele trabalha diretamente no nosso pensamento, eu falei, meu Deus do céu, a gente não tem noção, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber dessa energia de conexão para o bem e para o mal. Então, essa sabedoria, ela é muito importante para a gente. Tinha que ensinar nas escolas, né? Quem sabe, daqui a 60 anos, a gente vai falar de energia de pensamento na escola, né? Porque isso é uma educação de saúde mental básica. Mental, intelectual, espiritual. E eu demorei para aprender, tá? Eu só fui fazer essa conexão faz pouco tempo. E daí vem a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fala de Mateus, e que, gente, é muito forte, é muito impactante, né? Porque tem a linguagem da época, porém, é de uma verdade, para mim, absoluta. Absoluta. E eu vou ler para vocês porque eu não decorei ainda, tá? Faz 41 anos que eu leio essa oração, mas eu não decorei ainda. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final tem as preces, e aí tem essa prece chama Prece para afastar os maus espíritos. Meu avô era muito esperto, né? Muito esperto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, e por dentro está cheios de violência e maldade. Fariseus cegos, purifica primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de toda asquerosidade. Assim também vós outros, por fora, vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade.
Ele está falando do pensamento, obviamente da atitude, né? Mas a atitude é uma construção do pensamento. Ele estava falando do pensamento. E para chegar na atitude, a gente pensa. Às vezes, né? O pensamento vem em velocidade tão perturbadora que você age no automático. Mas pensou, só que foi no automático. Ou pensou pelo espírito que estava lá junto tem alguém com você. pensando por você. Tem alguém pensando por você. E daí, no próprio Evangelho, faz uma reflexão. Os maus... Ai, gente, essa parte é demais. Os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que nos atrai. Bingo! Todo mundo vai embora pra casa agora. Agora eu já sei. Agora ficou fácil. Já sabe o que tem que fazer. Olha que demorou para eu entender. Imagina, eu era criança, gente. Eu comecei a ler com 7 ou 8 anos. Meu avô já colocou eu para ler um texto dificílimo desse. Eu demorei 20 anos para conseguir traduzir isso aqui. Mas olha isso, essa reflexão está idêntica ao Evangelho. Que os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. É lógico, né? Nós somos espíritos no planeta Terra, de provas e expiações. Então, todos nós... Não é para a gente se sentir inferiorizado. Não. Mas é para a gente ter essa consciência de que nós estamos evoluindo. Leiam. Os espíritos maus, eles descobrem as chagas da alma como as moscas descobrem as do corpo. Assim como limpais o corpo para evitar as impurezas, limpai também a alma para evitar as obsessões. Como vivemos um mundo em que os maus espíritos são inúmeros, inclusive a gente, porque a gente às vezes é um mau espírito pro coleguinha, né? Para a nossa convivência familiar, para a nossa convivência no trabalho. A gente gosta de colocar a culpa só nos desencarnados, né? Mas a gente também já foi um desencarnado um dia. E seremos. Como vivemos num mundo em que maus espíritos são inúmeros, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas. Porque às vezes a gente tem um bom coração e os cabas vai lá e faz, danadinha você, vamos por aqui, né? Mas ter um bom coração nos dá a força necessária para resistir. Porque uma hora eles cansam também, né? Cara, essa daí, esquece. Tchau! E aí, pequenas mudanças. É um convite. Que a gente possa vigiar mais os nossos pensamentos. Um convite especial para todos. E as dicas. Reforma íntima de atitudes e palavras. Faça uma oração. Sabe quando você está aqui? Acelerado. Pensamento assim, ai meu Deus do céu, não sei o que eu faço, ai não sei o que. A pessoa, meu trabalho, meu marido, minha família, ai meu Deus. Faça uma oração para estabelecer conexão com Deus. Não assista a programas violentos e notícias violentas. Porque é energia. Pense 1000 vezes antes de falar mal de alguém. 1000 vezes. Gente, difícil. Muito difícil. Ouça boas músicas. E aí, quando a gente quer praticar, aparece, tá? A prova. É que eu posso falar assim, todo mundo ora pedindo paciência, né? Não, pai, me dá paciência. Aí quando aparece um negócio, você tem que ter paciência, aí você se revolta. Ah, mas eu pedi para ter paciência, mas como você vai ter paciência se você não exercitar ela? E aí? Ouça boas músicas,
tenham boas conversas com as pessoas, né? Muitas vezes a gente gosta de falar sobre os nossos problemas com as pessoas. Procurem um psicólogo, procurem um pujal, procurem ajuda física e espiritual. Como eu disse para vocês, a ciência e a espiritualidade andam juntas. Nem sempre a gente precisa desabafar com o outro. Tá? Se conecte com a natureza. Com o outro que eu digo, né? Às vezes você não precisa, você precisa de ajuda mesmo espiritual e física, que é procurar um psicólogo, uma terapia, alguém especializado que vai te dar uma direção. Porque às vezes a gente vai desabafar e a pessoa fala assim, imagina, taca a panela na cara dela, pega um cabo de vassoura e dá nele, entende? Enfim, se conecte com a natureza. Sabe assim, vou trabalhar, tô atrasada, busão, mas como é que tá o céu? Deixa eu olhar pro céu. Tá azul, tá chovendo. Como é que tá a sua conexão com a natureza? Nós somos natureza, a Umbanda é natureza. E a gente precisa se conectar. Não é entrar no piloto automático. Ai, meu Deus, você viu pra mim agora, porque tá difícil minha rotina. Mas... eu falo, peraí que eu vou ficar descalça, peraí que eu vou fazer uma oração. Olha o céu, querido, olha a lua. Faça evangelho no lar. Evangelho no lar. Cara, isso daqui é demais. Demais, 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 porque toda a espiritualidade amiga, naquele dia, naquele horário, vão lá na casa de vocês. Porque a espiritualidade, ela só entra se você convida. Os maus não, eles adoram, né? Ah, vamos lá! Agora, a espiritualidade do bem, os mentores espirituais, eles são educadíssimos. Eles só vão se eles são convidados. Então, só uma dica, gente, é melhor do que bater erva na parede, tá? E melhor ainda, o tujal vem de um evangelho. E no nosso Instagram, para quem não segue, tem o passo a passo lá de como fazer o Evangelho no Lar. Tem aqui também. Do lado da caixinha de orações. Do lado da caixinha de oração tem lá, que eu estou vendo aqui, ó. O passo a passo de como realizar o Evangelho no Lar. É uma atitude tão básica, tão pequenininha ali, 20 minutos, uma vez por semana, mas que vai transformar a vida espiritual, mental da casa de vocês. E daí, para finalizar, que a Soninha já tá ali. Acabou! A Soninha já levantou o papel. Você tá com sorte, por causa que a Soninha tá lá. Porque na hora que ela vem andando, ela te dá uma tupração. Eu amo essa música. Amanhã é Dia dos Pais. E eu gostaria que nós, né, eu também, que a gente pudesse se conectar com a nossa ancestralidade. Então eu agradeço muito aos meus avós, ao meu pai, à minha mãe, às minhas irmãs, à minha família. Mas essa música fala sobre os orixás e fala sobre a nossa ancestralidade, a nossa conexão com os nossos avós. Daí eu vou colocar para vocês ouvirem, olha como uma música importante, que vocês vão sair daqui com essa música não só na mente, mas no coração de vocês. Eu ouço essa música todos os dias. Antônio sabe cantar, cadê? Ori
axé de orixá é a minha oração. Vem como o vento, balançando as folhas que caem no chão. Terra sagrada, onde nascem as raízes do meu coração. Meu fundamento é balaio, é pipoca, é joelho no chão. 7 chaves de proteção. O axé de orixá é a minha oração. Vai falar sobre os orixás. Para quem não conhece, aprendi um pouquinho com a música. Oh, Agô, Cabecile, Agô, meu pai Xangô, Agô, minha mãe, Ançã, Eparei, Relampiô. Oh, Agô, Cabecile, Agô, meu pai Xangô, Agô, minha mãe, Ançã, Eparei, Relampiô. Sou do fogo, sou do vento, sou da terra de Nanã. Mas nos braços de Iemanjá, desague e vou para o mar. Sou do fogo, sou do vento, sou da terra de Nanã. Mas nos braços de Iemanjá, desague e vou para o mar. Meu cavalo é corredor nas estradas de